Evangelho, quarta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia, e eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao 15º capítulo do Evangelho de São Mateus. E a leitura desse capítulo começa exatamente com a narrativa desse episódio que acontece na saída da região de Tiro e Sidônia, uma região que não pertencia à tradição de Israel, que significa dizer uma região pagã. Ali, muitos cananeus e pessoas de outras etnias habitavam e, por consequência, também traziam sua cultura e traziam consigo a sua fé, que era distinta da fé de Israel. Certamente, pela proximidade e o convívio, muitos daquela região conheciam a fé de Israel e conheciam também a lei e os profetas. Entretanto, viviam na diversidade dos povos, cada qual sua tradição e cultura. Jesus, por mais de uma vez, vai à região de Tiro e Sidônia, vai para além das fronteiras de Israel para anunciar a boa nova do Evangelho. E quantos são aqueles que, ouvindo, acreditaram? Quantos foram aqueles que não são da casa de Israel, como o centurião, por exemplo, que era romano, que ouvindo a respeito de Jesus, acreditaram. Os louvores no Evangelho àqueles que não são da fé de Israel, mas que abraçaram o anúncio do Evangelho, são marcantes e são abundantes. Hoje temos mais um acontecendo, dessa mãe que suplica pela sua filha, que recebeu na região de Tiro e Sidônia a presença do Senhor, que viu os milagres, os sinais, a pregação de Jesus acontecendo ali e correu ao seu encontro para suplicar-lhe um socorro, uma graça, para pedir que ele pudesse intervir sobre uma situação que só poderia ser modificada pela ação do próprio Deus. E isso ela reconhecia. Por isso se refere ao Senhor dizendo Senhor. Não o chama de mestre, não lhe dá nenhum outro título que não seja o título que nós conhecemos em grego, Kyrios, que significa o Senhor, mas é um título reservado ao próprio Deus. E ela chama Jesus de Senhor. Senhor, filho de Davi. E com essa expressão, filho de Davi, ela reconhece a tradição de Israel, a fé de Israel, e que o Senhor Jesus, é Senhor, o que significa dizer que reconhece nele o Messias enviado por Deus, o filho de Davi e Senhor, aquele que veio para reinar sobre Israel e sobre todos os povos. E em outras palavras, e falando de maneira mais simples e direta,
ela reconhecia em Jesus aquele que veio para a sua salvação, mas especialmente para a salvação de sua filha. Mas por que, Padre? Ela reconhece que ele veio para a sua salvação, ainda que ela suplique pela sua filha, porque ele não seria Senhor somente em favor de sua filha. Ele é Senhor porque é ungido de Deus, porque veio em nome de Deus, porque tem sobre ele a autoridade divina, e depois vai compreender, junto com todos aqueles que abraçaram a fé cristã, que se trata do próprio Filho do Deus vivo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, a segunda pessoa da Trindade, como nós conhecemos. Naquele momento não o reconhece assim, mas o reconhece como Senhor, que a autoridade, o poder e a vida de Deus estão sobre ele. Ele veio da parte de Deus, não como um enviado, mas como quem traz consigo um poder extraordinário, porque só ele consegue operar as coisas, as obras, pode realizar aquilo que exclusivamente é de Deus. Então é um mistério. Ainda estava por ser entendido toda a profundidade daquilo que nós hoje conhecemos como a encarnação, mas ali, naquele momento, mesmo sem ter a clareza do conhecimento que nós temos hoje, ela já acreditava, pois o chamava de Senhor. Estão percebendo? Estão percebendo que grande tesouro se esconde no meio daquela multidão que acompanha Jesus? Eis ali uma joia preciosa. Isso vai nos ajudar a entender um pouco mais a atitude de Jesus durante o texto. Não é para lhe causar perplexidade, querido irmão, a forma como Jesus agiu. Porque se o Senhor não agisse desse modo, não tomaríamos consciência e clareza, e nem aqueles que estavam à sua volta, do grande tesouro que estava no meio deles. A fé do coração daquela mulher. E ela não desiste pela caminhada, pois ela sai de Tiro e Sidônia e acompanha o Senhor em direção à região do Mar da Galileia. O que significa dizer que ele se afasta cada vez mais de onde está a sua filha, o que significaria naturalmente uma perda de ânimo ou um desespero maior. Mas ela não se desespera e não perde o ânimo. Ela continua seguindo e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, que significa: toma-me contigo, recebe-me contigo. Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim, toma-me junto de ti, deixa eu ficar junto de ti. Ter piedade significa trazer para junto de si. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. E em seguida apresenta. O que essa que quer estar junto do Senhor lhe apresenta? O que essa que quer estar junto do Senhor lhe pede? O que essa que quer estar junto do Senhor traz em seu coração? Uma fé ardentíssima. O que ela lhe pede? Lhe pede que sua filha, que está horrivelmente endemoniada, seja salva por ele. O seu coração quer estar junto do coração de Jesus, espera ser recolhido pelo coração de Jesus. E, obviamente, se o Senhor aceita na sua presença um súdito seu, aquele súdito, ao ir à presença do rei, vai para ouvir suas palavras e apresentar-lhe a sua súplica. As palavras ela já tinha recolhido no coração, mas queria agora poder apresentar a esse Senhor que a receba uma sua súplica. Então a gente percebe que o Senhor já havia escutado a intenção dela. Agora vamos entender essa beleza de ter piedade significa trazer para junto. Porque ela já tinha falado o que ela queria. Jesus poderia caminhando e dizer, sim, tá bom, depois eu penso nisso. Ou outra coisa do tipo. Mas o Senhor lhe dirige a palavra. Então, tende piedade de mim, como o padre falava, que significa esse toma-me junto de ti, será consolidado no gesto que Jesus realiza de dialogar com ela. O texto diz que o Senhor
escutava, mas nada respondia, o que significa que não se estabelece um diálogo. Isso deveria ser muito desanimador, a impressão de que o meu Senhor não escuta. Mas meu irmão, minha irmã, olha o exemplo dessa mulher e recorda-te daquilo que o Senhor nos disse, que não há uma única súplica que não seja ouvida pelo coração daquele que tudo conhece, inclusive conhece as necessidades que você tem e as urgências que estão na sua vida, antes mesmo que você as diga para ele em lista triplicada, com dupla firma, com dupla assinatura. Antes que você apresente as suas intenções, o Senhor já as conhece. E se ele demora em responder, é porque existe uma razão para isso, mas persevere. E olha o testemunho dessa mulher. Foi exatamente a demora do Senhor em responder que fez mais evidente a fé e a confiança dessa mulher no nome de Jesus. Olha que grande obra de graça e olha que grande aquisição de mérito está acontecendo em favor da alma dessa mulher e em favor do bem de sua filha por conta dessa demora de Deus. Quando o Senhor demora em responder, Ele tem uma razão para isso, que não está relacionada a um demérito de nossa parte, porque Ele nos ama. Então permita que o Senhor demore e ouça aquilo que diz o livro do Eclesiástico, sofra as demoras de Deus por amor a Ele. Sofrer as demoras de Deus não significa permanecer no abandono, significa permanecer sobre a sua fé, pois aquela mulher não estava abandonada, Jesus caminhava na sua frente e a ouvia, ele estava ali, e como nós vamos ver na sequência do texto, estava por ela, mas o fato dele não responder a fez permanecer na sua fé, permanecer firme na fé. Às vezes, quando Deus demora na sua resposta, a gente começa a tentar acreditar que Ele nos abandonou. E é jogar a fé para o alto e é dizer, bom, é bem provável que nada disso funcione, ou que tenha algum erro, algum bug que eu ainda não sei o que é, mas enfim, deixa para depois, vamos seguir como dá. Então é assim, não é assim. O Senhor sempre escuta. E nos momentos em que Ele demora na resposta, essas são as ocasiões em que nós recolhemos os méritos da nossa fé. Porque ali é a hora. E é a hora concreta em que você vai aprender o valor da sua fé e a defendê-la. A permanecer nela. Porque se tudo fosse muito rápido, se tudo fosse muito imediato, que valores e que méritos você acumularia por ter uma fé? Se num estalar de dedos o Senhor, como o gênio da lâmpada, aparecesse para resolver os seus problemas. Quais méritos acumulamos se tudo funcionasse desse modo? Mas não é assim. Nós dizemos, eu tenho fé e eu sou muito feliz e gosto muito de ter a fé viva no meu coração. Muito bem, agora é hora de praticá-la. Vamos praticar a fé. Isso é a prática da fé. Permanecer nela é a prática. Jesus não lhe deu resposta alguma, mas os discípulos, outros que estavam ali à volta, pela ausência de Jesus, começaram a olhar para aquela mulher. Então aqui o tesouro começa a ser manifestado. E eles se levantam como vozes que vão pedir a Jesus que a despeça, ou seja, que a atenda em sua súplica, ou seja, que tome uma providência. Olha que interessante, meus irmãos. A demora do Senhor fez com que outros ouvissem a súplica daquela mulher e, de repente, às orelhas de Jesus não mais chega apenas a voz dela,
mas a voz de outros que estão conhecendo a sua dor e estão percebendo a perseverança de sua fé, mas talvez ainda não atribuam a isso um valor legítimo. O que significa isso, Padre Fábio? Talvez o que leve nesse momento os discípulos a intercederem por ela seja o desconforto que ela causa, mais do que o encantamento pela beleza de sua fé. Entretanto, pela demora de Jesus, é importante entendermos isso, as duas realidades se encontraram. Que duas realidades, Padre Fábio? A realidade daquela fé vigorosa que estava escondida no meio da multidão e a sensibilidade da multidão que ainda não consegue valorizar aquilo dali como um grande tesouro, mas que de alguma forma já o percebe. E agora o Senhor vai ajudar a atribuir o legítimo valor para que estejam juntos. Não podemos ter um tesouro escondido. A lâmpada não vai ser colocada debaixo da cama, mas no candeeiro, para que ilumine todo o quarto. Então, quando os discípulos intercedem por ela, ainda em uma intercessão que talvez estivesse mais marcada pela estima, pela própria tranquilidade, e não tanto pela necessidade do outro, Jesus então responde: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa resposta foi dada a quem? Aos discípulos ou a ela? Se olharmos por um instante, ficamos na dúvida, porque logo em seguida ela responde. De fato, a resposta de Jesus se aplica a ambos. A ela que pedia e que não pertence à casa de Israel. A eles que pediam e que Jesus faz observar que ela não pertence à casa de Israel. Se aplica a ambos. Quem abraça imediatamente o diálogo? Quem suplicou, tende piedade de mim? Quem deseja e espera que Jesus a tome para junto de si? Ela mais do que eles. Vocês percebem a profundidade dessa fé? Então ela passa à frente e responde, dizendo... Primeiro ela se prostra aos pés de Jesus, nós vamos ver daqui a pouquinho com São João Crisóstomo a beleza desse gesto. Ela se coloca aos pés de Jesus em uma atitude de grande humildade. Então aqui se acende ainda um outro tesouro. Esse tesouro é de muitos dons. Além da fé, além da esperança, existe também, que a fez caminhar de Tiro e Sidônia até onde o Senhor estava, sempre para mais longe de sua filha, mas para mais perto do seu Senhor. Parecia por um instante que estivesse abandonando as suas necessidades à sua filha, porque estava se afastando e se tornava mais difícil de voltar para casa, mas essa mulher estava segura em sua esperança que encontraria o remédio que curasse a sua filha. Quantas vezes, talvez, para banir esse medo no coração de deixar sua filha sozinha, ela não renovou a esperança de estar seguindo na direção certa para encontrar o remédio, o único remédio capaz de trazer a saúde de volta para sua filha. Ou seja, para trazê-la de volta à graça de uma vida em liberdade. A gente também precisa perceber que existe essa viva esperança ali, porque é uma mãe intercedendo por sua filha. E isso é concreto no coração de todas as mães e de todos nós também. E agora, o gesto de humildade. Jesus dizia uma resposta à súplica dos discípulos e ela passa adiante, pois ela é aquela que espera que o Senhor tenha piedade e se lança aos pés dele prostrada e diz: Senhor, socorrei-me. Ela toma para si a resposta, perceberam? Ela toma para si a resposta: Senhor, socorrei-me. Ela praticamente para Jesus. É realmente, como a gente fala em italiano, strappare, ou seja, arrancar do coração de Jesus um ato de amor. Ela se lança aos pés dele e diz: Senhor, socorrei-me, socorrei-me. E o socorro que ela pede é o socorro pela sua filha. Mas eu espero em ti, meu Senhor. Toda a sua esperança está depositada nele.
Toda a sua fé está depositada nele. E agora a sua inteira vida e as necessidades da sua vida estão aos pés dele. E ele lhe responde: não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. E usa com isso uma expressão típica daquele período, falando a respeito da predileção e da prioridade pela casa de Israel, confirmando assim a palavra dos profetas e o ensinamento dos profetas e da lei. E ela insiste com essas palavras: isso é verdade, Senhor. Ou seja, ela declara: amém, assim seja, cumpra-se, meu Senhor. E depois, não parece o ladrão no alto da cruz? Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Isso é verdade, amém, isso é verdade, meu Senhor. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. Mas tu és o Senhor, tu és o Senhor, tu és o Senhor. Tu podes fazer pelos teus filhos, mas pode fazer também por aqueles que são menores do que os teus filhos. Tu és o Senhor. Pode fazer não apenas por ele, mas também pode por eles, mas também pode fazer por nós. Olha a delicadeza dessa mulher, que não apenas reconhece aquilo que o Senhor falou pela lei e pelos profetas a respeito do povo de Israel, que não apenas reconhece a dignidade com a qual Deus ama os filhos de Israel, os filhos de Judá, que reconhece que o Senhor é Senhor sobre eles, mas é Senhor sobre todo o universo. E é Senhor também pelos pequeninos, pelos menores do que seus filhos, que Ele é dono de todas as coisas e que todos esperam nele, e que Ele, assim como é bom pelos filhos, também poderia ser bom por aqueles que não são seus filhos, porque um Senhor que tem um coração bom não tem um coração bom apenas por alguns, mas por todos. Meu irmão e minha irmã, é de arrancar lágrimas a fé dessa mulher. Olha o que ela fala, olha o que ela declara aos pés de Jesus. Diante disso, assim, categoricamente começa o versículo 28. Diante disso, quase como uma solenidade, Mateus agora escreve, diante disso, como quem diz, diante de uma realidade como essa, ou seja, tendo visto isso, tendo ouvido isso, não só Jesus, todos que ali estavam. Olha o tesouro como brilha, olha essa lâmpada, que chama ardente brilha nela, quanta luz ela não faz em todos aqueles que estão à sua volta. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E naquele momento, sua filha ficou curada. O Senhor, olhando para a fé daquela mulher, a sua filha recolheu os dons e os benefícios dessa graça. O Senhor olha para a fé da mãe e as graças recaem sobre a filha. O Senhor olha para a fé daquela mulher e as graças do testemunho, da bênção, caem sobre toda a multidão que está ali. O Senhor olha para o vigor da chama, mas todos os que estão no quarto recebem a graça dos raios de luz que aquela chama emana, porque podem agora ver com os próprios olhos. Então, é dessa forma que o Senhor age no meio de nós. Assim como muitos foram iluminados pela fé e o testemunho daquela mulher naquela sala, a fé em seu coração recolheu graças infinitas em favor de sua filha. Eu queria ler agora com vocês, depois de termos feito esse caminho, a homilia de São João Crisóstomo sobre esse mesmo Evangelho. São João Crisóstomo vai fazer um comentário muito bonito sobre ele, recolhendo boa parte dos elementos que vimos juntos. Ouçamos. Quando
seria de esperar que se afastasse desanimada aquela mulher cananeia, aproximou-se mais e, prostrando-se então aos pés de Jesus, disse-lhe: socorre-me, Senhor. Mas, mulher, não ouvistes dizer? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ouvi, replica ela, ouvi sim, mas Ele é o Senhor. Foi por ter previsto esta resposta que Cristo adiou a concessão do pedido daquela mulher. Recusou-lhe a solicitação para lhe sublinhar a sua piedade e a sua fé. Se não quisesse conceder-lhe graça alguma ao que ela lhe havia pedido, não teria feito. As suas respostas não visavam magoá-la nem abandoná-la, mas atraí-la para mais perto de si e revelar a toda a multidão este tesouro ali escondido. Considera, porém, caríssimo irmão, peço-te neste momento, considere não apenas a fé desta mulher, mas a sua profunda humildade. Jesus deu aos judeus o nome de filhos. A cananeia ainda lhe aumenta o título, chamando-lhes donos e senhores. Tão longe se encontra de sofrer com o elogio que foi feito a outros. Mas também os cachorrinhos, diz ela, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. E é por essa humildade que é admitida agora, pelas palavras de Jesus e pelo seu gesto de amor, junto dos filhos. Que lindo, né? Junto dos filhos. Cristo diz então a ela: mulher, é grande a tua fé. Olha que bonita a admissão junto dos filhos, quando o Senhor declara que a sua fé é grande. Demorou-se a pronunciar estas palavras o Senhor, e a recompensa, dizendo: faça-se como desejas. Ali está, meus irmãos, estão entendendo onde João Crisóstomo coloca a recompensa a ela? Ou seja, eu falei que as graças caem sobre a filha, mas a recompensa é que o Senhor diz: faça-se segundo a sua fé. Ele tem a autoridade, porque Ele é o próprio Deus, mas Ele declara que será feito segundo a fé do coração daquela mulher. Que grande graça é o Senhor que olha a fé no coração daquela mulher, e Ele, que é Senhor, agora diz amém. Quando somos nós, súditos do Senhor soberano, que temos que dizer amém ao que Ele diz. Ele olha e encontra no coração dela aquilo que é seu e diz amém. Oh, meu irmão e minha irmã, que o Senhor possa encontrar uma fé tão vigorosa no nosso coração a ponto de dizer amém. A ponto de dizer, cumpra-se como, olha, o que está aí é exatamente o que eu quero. Eu digo amém. Porque a gente faz assim: Senhor, o que tu estás dizendo é o que eu quero, é a verdade em absoluto, e eu digo diante dela, amém. Ou seja, eu participo. E aqui é o Senhor que diz, faça-se segundo a tua vontade, faça-se segundo a tua fé. É o Senhor que diz, amém. É Ele que se une. Estão vendo a grande recompensa? Meu Deus, a gente ainda não tinha reparado isso, né? Vê como a cananeia desempenha um papel importante na cura de sua filha. Com efeito, Cristo não diz que a tua filha fique curada, mas diz, é grande a tua fé, faça-se como desejas. Observa ainda o seguinte: ela conseguiu aquilo que os apóstolos não tinham conseguido. Tal é o poder de uma oração perseverante e do homem que permanece firme na fé e humilde diante de Deus.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Crisóstomo e de Santa Lídia, e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.